Quando pensamos em inovação com a tecnologia, pensamos em coisas como, por exemplo, os smartphones, a realidade virtual ou a internet. No entanto, praticamente tudo o que evoluiu nas últimas centenas de anos tem como base a expansão da tecnologia. No fundo, a inovação. Atualmente, ao pensarmos em tecnologia, pensamos em pixels ou em processadores, mas nos séculos anteriores pensávamos em vapor, em eletricidade, em ferro, na linguagem ou até mesmo no fogo. A inovação hoje em dia tem centenas de diferentes percursos que se expandem em praticamente todas as áreas do conhecimento, como por exemplo a biologia, a química, a física, a matemática, a geografia, a medicina e outras menos ortodoxas, como por exemplo as comunicações ou a moda. Existiram alturas em que se deram grandes saltos tecnológicos em termos de inovação, como por exemplo a Idade Clássica, com os gregos e com os romanos. Depois disso tivemos a Renascença em Itália e, posteriormente, a Revolução Industrial no Reino Unido e em França. Mesmo em tempos bastante conturbados, como por exemplo a Idade Média ou outras alturas em que houve guerras e conflitos, a inovação ajudou sempre as sociedades a sair desses períodos de dificuldade. Exemplos disso são a imprensa, a física e as ciências informáticas. Em cada avanço da inovação, algures na linha do tempo, aquilo a que se assiste a uma disrupção daquilo que foi feito anteriormente, sendo criado um novo campo que passa a poder ser explorado e expandido. Por vezes assistimos à substituição de um determinado campo de estudo. Outras vezes são criados ramos paralelos que passam a crescer e a expandir de forma autónoma. Em cada um destes pontos de inovação são criados novos percursos, novos empregos. Vou agora focar-me nas ciências informáticas que transformaram a forma como comunicamos, como processamos a informação e também como vivemos. O conceito de computador foi criado inicialmente por Charles Babbage com o seu motor analítico. Muitos dos conceitos básicos da lógica dos computadores atuais existiam já no trabalho que Charles Babbage fez no início do século XIX. O motor analítico foi programado por Ada Lovelace, que é considerada a primeira programadora. O nascimento das ciências informáticas é atribuído em grande parte a Alan Turing, que formalizou os conceitos de algoritmo e de computação, enquanto utilizavam um computador de uso geral a que se chamou a máquina de Turing. Com o conceito de computador e de ciências informáticas apareceu toda uma nova indústria. Ao longo dos séculos XX e XXI, os computadores evoluíram desde uma sala do tamanho de uma casa até aos computadores de secretária e aos portáteis. Hoje em dia podemos ter um computador no bolso ou até mesmo no nosso pulso. Toda esta inovação teve origem nos princípios básicos das ciências informáticas. A programação, a internet e o armazenamento de dados só são possíveis se fizermos a abstração básica da informação que todos reconhecemos para a linguagem nativa que um computador moderno pode interpretar e compreender. Embora estejamos todos num ponto que podemos considerar já bastante avançados, temos também de ter em atenção as inovações futuras. Essas inovações serão baseadas nos princípios que existem já e que continuam a evoluir desde as últimas décadas. Mesmo as inovações mais recentes, ainda em crescimento e em expansão, ao nível da inteligência artificial, da realidade virtual ou de certos aspectos das redes sociais, estas evoluções irão ser feitas com base no trabalho que já existe. O impacto da inovação com as ciências informáticas vai muito além dos computadores. No campo da arte e da moda, por exemplo, os computadores estão a ser utilizados para imprimir roupa 3D e peças de arte utilizando código que origina padrões e designs. Esse código utiliza algoritmos que se encontram também na natureza, como por exemplo os fractais. Na área da medicina, temos equipamentos que são capazes de detectar condições que de outra forma poderiam passar despercebidas, levando a diagnósticos errados e a complicações futuras. Nos transportes, por exemplo, a análise de dados de como é que as pessoas se deslocam, de como é que se utilizam os veículos e como é que o trânsito se forma, permite aos decisores configurar da melhor forma as rotas do metro ou do autocarro, o tempo dos semáforos e o número de vias necessárias para diminuir o tráfego. Tudo isto são exemplos de áreas que, através da utilização de computadores e da tecnologia das ciências informáticas, passaram a ter as suas próprias inovações e respectivos avanços. No próximo vídeo irei falar-vos sobre a importância da programação.